Loucura total, nação em frenesi por John Arias, Pedrão. Que história é essa aí que estão falando? Vamos falar sobre isso. Tem Bruno Spindel falando no embarque do Flamengo. Tô aqui diretamente da cidade de Criciúma para fazer a cobertura da chegada do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal e toca aqui meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. O Flamengo foi treinar hoje às 9 horas da manhã, às 9h30 da manhã. Os atletas foram treinar, pegaram suas chuteiras, seus calções, seus meiões, e às 9h30 da manhã começaram o treinamento no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, mais viagem aqui para Criciúma. O Flamengo deve ter pousado nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, são 10:05, lógico que vocês estão vendo esse vídeo aí bem depois de 10:05, lógico, tem que gravar, tem que subir o vídeo, aquela coisa toda. E o Flamengo vai ficar hospedado no Novo Hotel, aqui em Criciúma. O Flamengo pousa no aeroporto de Jaguaruna, tá? Que fica mais ou menos 50 minutos do Novo Hotel aqui em Criciúma. Então é uma logística, não é complicada, mas também não é das mais fáceis para chegar aqui em Criciúma. Eu, por exemplo, fui para Florianópolis, lá aluguei esse carro aqui e já tô aqui na cidade de Criciúma, já almocei, já dei uma descansada, né, aquela coisa toda, já tirei uma água do joelho, aquela coisa toda. E agora nós estamos indo lá pro hotel do Mengão para fazer a cobertura. Para você ver a chegada do Mengão, você tem que ir lá no canal Pedrão Oficial, beleza? Mas não sai desse vídeo, tem muita coisa pra gente repercutir aqui. Torcedores do Criciúma perguntando pra gente: e aí, vou entregar pro Criciúma para rebaixar o Fluminense? Alguns torcedores rubro-negros brincando, clima de alegria, pedindo para que o Flamengo entregue essa partida para a equipe do Criciúma, mas a gente sabe que o Filipe Luiz é profissional, aquela coisa toda, apesar de não contar com alguns dos atletas mais importantes do elenco. O Flamengo vai entrar com força máxima para tentar vencer esses 3 pontos fora de casa, beleza? Eu tô aqui com a lista de relacionados do Flamengo e o negócio é o seguinte, minha gente. Já vai ter torcedor do Fluminense aí, evidentemente, dizendo que o Flamengo tá botando para entregar, aquela coisa toda, mas não é bem assim não. Goleiros: Matheus Cunha, Lucas Furtado, Caio Baroni. Zagueiros: Fabrício Bruno, da Mata, Léo Ortiz, Davi Luiz, João Souza. Laterais: Daniel Salles, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Meio-campistas: Carlos Alcaraz, o Charlie, Everton Araújo, Alan, Eric Pulgar, Guilherme, Matheus Gonçalves, Fabiano, João Alves. E os atacantes: Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Felipe Tereza e o equatoriano Gonçalo Plata. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, vocês puderam notar aí a presença do Luiz Araújo, por exemplo, que já estava fora dos gramados desde setembro, quando o Flamengo empatou aquela partida diante da equipe do Vasco, o Flamengo vencendo por 1-0, o Vasco acabou empatando ali, cedendo o empate, o Flamengo para o Vasco, né, gol do Felipe Coutinho. Desde esse jogo, o Luiz Araújo não entrava em campo. Ele foi relacionado, é bem verdade, para a final da Copa do Brasil, mas deve estar em campo amanhã contra o Criciúma. Não sei se vai começar jogando ou se vai entrar a partir do segundo tempo. Filipe Luiz adotava muita cautela e calma em relação ao ritmo de jogo do atleta, né? Não é só a parte clínica, caramba, o cara tá lesionado, Pedrão, pode lesionar de novo. Não, o Filipe Luiz quer contar com o atleta inteiro. O Filipe Luiz quer contar com o atleta na ponta dos cascos. Ele depende muito dessa força física. O Luiz Araújo, um jogador de velocidade, de força, também tem habilidade, tem um bom passe, então vai agregar, né, para esses 2 últimos jogos do Flamengo, apesar de não valer mais o Campeonato Brasileiro, valem aí uma premiação maior, né? O clube almeja uma premiação maior aí para esse ano de 2024, beleza? Flamengo volta ao estádio Heriberto Ilsen após 10 anos, galera. Faziam 10 anos que o Flamengo não jogava aqui na cidade de Criciúma, desde 2014, quando o Flamengo tinha Eduardo da Silva, aquele time todo, né? Alguns atletas remanescentes do elenco de 2013, campeão da Copa do Brasil. 10 anos, a última partida o Flamengo tinha Vanderlei Luxemburgo como técnico do Flamengo. O Flamengo venceu o Tigre aqui na cidade de Criciúma por 2-0 naquela oportunidade, com gol de Eduardo da Silva. O último jogo no estádio de Criciúma teve um pênalti escandaloso, gol de camisa 10 e vitória com dedo de Luxemburgo, rapaz. Pra você ter ideia aí
como fazia tempo que o Flamengo não jogava aqui na cidade de Criciúma, que fica mais ou menos aí 2h30, 2h40 da capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, beleza? Vamos lá, pessoal. Na madrugada de hoje, o muro do CT Ninho do Urubu amanheceu pichado com as seguintes frases: entrega pro Criciúma, que se F eles, uma frase que foi alcunhada por Abel Braga. Lembra quando o Fluminense venceu o Flamengo no Campeonato Carioca de 2022? E aí o Abel Braga, durante uma entrevista coletiva, né, depois de protestos de torcedores do Flamengo no CT Ninho do Urubu, o Abel Braga falou essa frase: que se F eles. E agora a torcida do Flamengo, boa parte dela, tá usando essa frase também, torcendo demais pelo rebaixamento do Fluminense. O Fluminense joga contra o Cuiabá dentro de casa na próxima quinta-feira e o Criciúma é rival direto do Fluminense para que eles não sejam rebaixados. Tem o Bragantino também, mas olha, é briga ruim essa briga aí para ver quem não vai ser rebaixado, viu? Porque é um pior do que o outro, rapaz. Eu tento torcer para Criciúma, eu tento torcer pro Bragantino, mas não adianta, cara, não adianta. Os caras não somam pontos. O Fluminense é a mesma coisa, também não soma ponto, então realmente é uma parada complicada, mas boa parte da torcida do Flamengo quer que o Flamengo entregue o jogo. Eu, particularmente, já até comprei uma camisa do Criciúma, mas não vou tecer a minha opinião aqui, tá? Isso se deve ao fato, enfim, já comentei aqui. Bom, e o Flamengo, pro azar do Criciúma, é o seguinte: o clube é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, o que, combinado ao retrospecto do adversário em casa, pode culminar em mais uma boa vitória longe de seus domínios, porque o Criciúma é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. Então o desempenho do Criciúma como mandante é sofrível, é terrível, né? É engraçado que o Criciúma venceu o Botafogo, venceu o Botafogo no estádio Heriberto Wilson no início do Campeonato Brasileiro, que é o líder do campeonato, é o campeão da Libertadores, mas é um dos piores desempenhos dentro de casa do Campeonato Brasileiro. É o terceiro pior desempenho, só deve ganhar do Atlético Goianiense e do Cuiabá, né, que estão aí em situações, já estão matematicamente rebaixados, né? Então você junta aí o retrospecto bom do Flamengo fora de casa, mas o ruim do Criciúma fora de casa, tudo leva a crer que o Flamengo, em condições normais de temperatura, pressão e atmosfera, o Flamengo vai vencer esse jogo, né? Mesmo com boa parte da torcida querendo que o Flamengo entregue, né? Aí, tá aqui, ó, isso porque o Mengo é um dos melhores visitantes, o Criciúma é um dos piores. Na zona do rebaixamento, o time sulista é o terceiro pior mandante, com apenas 23 pontos conquistados aqui em Santa Catarina, rapaz. Por isso, essa situação terrível do Criciúma no Campeonato Brasileiro, beleza? Antes da viagem, minutos antes da viagem do Flamengo aqui para o estado de Santa Catarina, o Mengão soltou a seguinte nota: o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alexandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. E, cara, não tem nada a ver isso com entregar, tem a ver em não forçar o jogador. Fosse um jogo decisivo, fosse um jogo que definiria o campeonato, fosse um jogo que definiria os 3 pontos, colocasse o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, todo mundo ia vir para esse jogo. O De Arrascaeta sequer seria submetido a uma cirurgia para voltar só no ano que vem. Mas como é um jogo que o Flamengo vai cumprir tabela, por mais que tenha, bem verdade, a questão do dinheiro, aquela coisa toda, que ganha mais, quanto mais alta a classificação do clube, mas não é um jogo decisivo, então não tem a menor necessidade do Flamengo forçar jogadores que estão com dores, né? Rimou. Para esse jogo contra o Criciúma, o Flamengo já está visando a pré-temporada de 2025, vai para os Estados Unidos, o elenco já se reapresenta aí, o elenco entra de folga no dia 8 de dezembro, no dia 10? Não, entra de férias no dia 8 de dezembro, no dia 9 de dezembro tem eleição no clube, no dia 8 de janeiro os atletas já se representam, já vão ter que fazer aquela bateria de exames, né, já vai ter um treinamento ali, e no dia 10 de janeiro o Flamengo já viaja para os Estados Unidos e volta apenas no dia 24. O Flamengo vai ficar 2 semanas nos Estados Unidos, então não tem necessidade do Flamengo
forçar uma situação dessas, tendo em vista que já tem vários atletas aí no departamento médico, já tem o retorno do Arrascaeta para pré-temporada 2025, já tem aí o retorno do Pedro mais para frente, então para que forçar e de repente tirar um jogador da pré-temporada do Flamengo? Então realmente é algo que não vale a pena, beleza? E aí, pessoal, tá aqui, ó, a Flá TV soltou os bastidores da vitória do Mengão diante da equipe do Internacional no estádio do Maracanã por 3-2. Flamengo aniquilou a invencibilidade da equipe do Internacional de 16 partidas invicta, a equipe de Roger Machado, e o Gerson, como sempre, o líder do Mengão, deu um forte discurso na Flá TV. Antes do duelo contra o Internacional, Gerson deu um forte discurso e falou o seguinte: quando se veste essa camisa, não existe amistoso, não existe jogo que não vale nada. Quando se veste essa camisa, tem que ganhar até no pau ímpar. Eu diria que tem que ganhar até no campeonato de cuspe à distância, porque o torcedor do Flamengo, ele cobra, e agora tá cobrando para entregar, é bem verdade. Mas o Flamengo tem que sempre vencer, não tem que fazer aquela pataquada que fizeram em 2022, que foi justamente o Flamengo campeão da Libertadores, o campeão da América, o tricampeão da América, campeão da Copa do Brasil, campeão dos 2 torneios mata-mata do ano, empatar com Juventude, perder para o Avaí, último colocado lanterna do campeonato em casa, jogar naquele modo blasé, jogar naquele modo que não vale nada. Então é isso que o Gerson quis dizer, e a postura do time do Flamengo dentro de campo também, com intensidade, marcação-pressão, brigando pela bola o tempo inteiro, mostrou essa situação, né? E aí o Flamengo amassou o Internacional no primeiro tempo, segundo tempo o time cansou, teve queda de rendimento, aquela coisa toda, tem o goleiro, que eu já falei aqui pra mim, o Rossi, porra, acho que o Flamengo tem que contratar um outro goleiro, enfim, mas é isso aí, beleza? Destaque da zaga do Flamengo, Léo Ortiz elogia Filipe Luís por desempenho da equipe e vê o Flamengo com boas expectativas para a próxima temporada. Tá aí o Léo, e ele falou o seguinte: com tão pouco tempo de trabalho, é um retrato curto, mas a gente conseguiu pegar as coisas rápido do jeito que ele, o Filipe Luís, quer como estilo de jogo, né? Isso cria uma expectativa muito grande para começar o ano que vem muito bem. Tem pré-temporada e trabalho desde o início do ano. Isso também facilita muito. Tenho certeza que vamos brigar para conquistar títulos. Ano que vem, afirmou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, vulgo melhor zagueiro do Flamengo, quiçá o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, porque é impressionante a técnica que ele tem para sair jogando, antecipação de bola, né, a leitura de jogo do Léo Ortiz. É bem verdade, teve aquele erro diante da equipe do Atlético Mineiro, mas a gente sabe que é um baita de um zagueiro, é um zagueiro que faz a diferença quando está dentro do campo pelo Flamengo, então ele tem toda a razão, beleza? Quem joga bastante também é o Gerson, a gente acabou de falar sobre o forte discurso do Gerson, que é o líder, o grande líder desse elenco do Flamengo, um dos líderes desse elenco do Flamengo, e ele é simplesmente, meus amigos, em 2024, entre todos os atletas do Flamengo, ele é o primeiro em duelos ganhos, com 317 duelos ganhos, é o primeiro em duelos ganhos no chão, é o primeiro em faltas sofridas, é o primeiro em posse de bola ganha no ataque. Então é um cara que tá mordendo sempre lá em cima, é um cara que respeita o DNA do Flamengo, quer ter justamente essa agressividade, é o primeiro em passes certos no terço final do campo, é o segundo em bolas recuperadas, é o segundo em desarmes. Então você vê, né, um cara que passou por uma situação tão complexa, tão difícil no início do ano, né, do rim, ele próprio comenta em várias entrevistas de que poderia ter parado a carreira dele por conta dessa situação que ele viveu no início do ano. Ele deu a volta por cima, ele entrega tudo dentro de campo pelo Flamengo, tá na seleção brasileira, salvou a seleção brasileira recentemente de uma derrota para o Uruguai, que seria a segunda derrota da seleção brasileira na história das eliminatórias dentro do território brasileiro. A primeira foi no ano passado para a Argentina, em pleno Maracanã, gol de cabeça do Otamendi, né? Então o cara é titular da seleção brasileira, a gente tem um titular de seleção brasileira hoje no elenco do Flamengo, então realmente vem fazendo toda a diferença no elenco do Mengão, o Gerson, beleza? Vamos lá, pessoal. Os clubes
o Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, rapaz. Foi feito um estudo aí e o Flamengo tá na casa dos 4 bilhões e 879 milhões de reais de marca. O Palmeiras é o segundo com 3 bilhões e 956 milhões. Depois vem Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo e o Grêmio. Então é outro patamar, não adianta comparar, beleza? Bruno Spindel no embarque do Flamengo para a cidade de Criciúma, para o aeroporto de Jaguaruna, no Rio de Janeiro, conversou com a imprensa e falou sobre vários temas que estão sendo abordados recentemente no Flamengo, beleza? Entre esses temas, foi perguntado sobre a proposta para a saída do volante do Flamengo, Alan, que desde contratado no meio do ano de 2023, ainda não engrenou com a camisa do Flamengo, e o Pumas do México fez uma proposta para contratar esse jogador. E o Spindel respondeu: quando chega a proposta, se analisa de qualquer atleta. Às vezes é demanda do atleta, às vezes é uma demanda da gente. Sobre suposição, a gente nunca fala nada, nunca se posiciona, então sabonetou e não respondeu sobre essa provável saída do Alan. Ele foi perguntado também sobre o sucessor, o substituto de Gabigol, Gabriel Barbosa, para o próximo ano de 2025. Que a Jéssica tá até triste que o Gabigol vai sair do Flamengo, ela tá aqui. E o Bruno Spindel falou o seguinte: temos nomes que o Flamengo acompanha para o ano de 2025. Entretanto, não revelou esses nomes. Muitos nomes são especulados na imprensa, como o de Cúcio Fernandes, lá do Columba Crews da MLS. Nomes aí, por exemplo, temos aí nomes também como Roger Guedes, enfim, muitos nomes aí, já havia falar até em Bolazier, essa situação toda aí, para que o Flamengo contrate para o próximo ano de 2025. Vamos ver quem de fato o Flamengo vai trazer. O Flamengo já traçou o seu orçamento para a temporada de 2025 com a previsão de gastar no máximo 20 milhões de euros. No entanto, a diretoria do clube destaca que nem todo o valor será utilizado em um único atleta. Como o orçamento para o início do ano é limitado, com cerca de 3 milhões em caixa de reais, as contratações, especialmente para a posição de centroavante, provavelmente ocorrerão por empréstimo ou com um custo parcelado, sem o pagamento à vista de direitos federativos. O time considera que já fez grandes investimentos antecipados para o meio do ano, com as chegadas de Alcaraz, Gonçalo Plata, Michael e Alexandro. Em 2024, o clube gastou cerca de 300 milhões, muito mais do que o previsto para o próximo ano, galera. Flamengo demonstra interesse na contratação de John Arias, do Fluminense. De acordo com informações do jornalista Ecren Connor, o rubro-negro está entre os atletas interessados no colombiano. Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray da Turquia também estão na disputa. Recentemente, o atacante recusou a renovação de contrato com o tricolor carioca e manifestou o desejo de mudar de ares, principalmente visando o futebol europeu, minha galera. Então vamos ficar ligado nessa situação. Acho muito difícil, para não dizer impossível, do Flamengo contratar o John Arias, porque eles não vão querer vender o John Arias para o Flamengo, beleza? O Flamengo, segundo o Rodrigo Matos do UOL, alterou sua postura em relação a alguns jogadores e o Wesley é um exemplo dessa mudança. No meio do ano, o atleta foi quase vendido por algo em torno de 20 milhões de euros. Contudo, com seu desenvolvimento em boa fase, o jogador passou a ser visto como mais valioso, o que fez o clube reavaliar sua posição. Agora, o Flamengo considera Wesley inegociável, a menos que seja uma proposta financeira absurda para o Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.